Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos no dia 15 de dezembro. Meu nome é Jorge, eu sou da Doc Pricing, uma unidade de negócios da Doc Consulting, e eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco para assistir mais este webinário que a gente preparou com carinho para vocês sobre o tema de política comercial. Bom dia, Henrilei! Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho mais para que o pessoal comece, né, a entrar. Sempre tem um pouquinho de atraso, né? Uns minutinhos aí a gente espera, legal? Então, só para fazer uma pequena abertura, né? Vocês que estão aqui, deixa eu ver se eu consigo já ver o nome de quem está conosco, né? Eu sei que vocês têm acompanhado a gente desde o início do ano, né? Nós começamos essa nossa jornada de trazer conteúdo sobre pricing, sobre política comercial, sobre verbas, investimento no ponto de venda, investimento em clientes, sobre ROI. Nós começamos essa jornada lá em abril, lá durante, né, no início daquele processo em que a gente viveu esse ano de pandemia, a gente começou a trazer conteúdo para vocês sobre pricing. E não vamos parar, né? Esse é o último webinário que a gente vai proporcionar este ano, mas já estamos planejando um começo bastante forte em janeiro, quando a gente vai chegar aí falando um pouquinho como que a gente vai se preparar, né, para este ano de 2021, do ponto de vista de política comercial, do ponto de vista de pricing, do ponto de vista de como que se estrutura a nossa organização para capturar valor com relação ao que a gente oferece no mercado, né? Quer completar, Henrilei, com algum ponto? Eu acho que é isso aí. De fato, já agradecendo a todos que em algum momento estiveram com a gente, né? Em algum desses eventos que nós fizemos. Foi uma intensidade grande logo no início ali, com a nossa maratona de precificação estratégica, né? Aquela jornada, né? Depois a gente teve os eventos todos que você comentou, e convidando já de antemão que em 2021 todos permaneçam com a gente, vão ter conteúdos novos, vão ter abordagens logo no início do ano, uma perspectiva aí de 2021, o impacto de preços, das condições comerciais que estão previstas aí para o ano que vem, assim, vai ser bem legal. E para encerrar o ano com chave de ouro, a gente preparou uma surpresa para vocês que ficarem conosco até o final, ok? No final, a gente vai fazer a gente vai comunicar algo que é totalmente novo para nós e que, com certeza, vários de vocês vão ficar interessados e vão querer participar. Legal? Eu acho, Henrique, que a gente já pode começar a projetar. Aí, nos primeiros slides ali, a gente já também revê um pouquinho dessa última fase que a gente teve de conteúdos, né, de workshop para todos vocês. Perfeito. Aproveitando enquanto o Henrique projeta, eu queria pedir para que vocês colocassem aí no chat, né, que todo mundo colocasse no chat aí o seu nome, né, o seu nome vai aparecer, mas principalmente de onde você está assistindo esse webinário, qual cidade do Brasil você está assistindo e qual empresa você trabalha, né? Que a gente tem muito interesse em saber qual é a empresa para entender qual o ramo, qual o segmento que vocês atuam. Assim a gente consegue adaptar alguns dos exemplos em função daquilo que a nossa audiência, né, que representa a nossa audiência deste evento em particular. Legal? Vamos lá. Então, hoje a gente preparou aí para vocês um tema bem interessante. Nós já falamos sobre política comercial. Nós já falamos tecnicamente, sobre elementos que uma boa política comercial deveria considerar, né? Só que desta vez a gente resolveu dar um passo para trás e pensar de uma maneira um pouco mais ampla, por que as empresas, mesmo conhecendo os benefícios de se colocar uma política comercial mais estruturada, por que mesmo assim algumas empresas não tomam a atitude, não se movem na direção de modificar essa política atual para uma política melhor? Quais são os motivos que levam as empresas ou os executivos das empresas a não tomarem essa decisão, a decidirem ficar como está? A gente vai abordar um pouquinho sobre isso, esse novo olhar sobre a política comercial. Porque, no limite, todos vocês já conhecem os benefícios
de se ter uma política comercial estruturada. Todos vocês, ou uma boa parte de vocês, já assistiu os nossos webinários, já leu os nossos artigos sobre tecnicamente qual o caminho que a gente percorre para ter essa política comercial estruturada, mas ainda assim alguns de vocês não tiveram a oportunidade de mover. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Se quiser mudar a tela. Sim, então... Antes de mais nada, só dando bom dia, agora veio uma chuva de bom dias aqui, né? Legal, tem pessoas do Brasil todo com a gente aqui. Que legal. Belo Horizonte, Fortaleza, Pato Branco, no Paraná, Erechim, Rio Grande do Sul, São Paulo, bastante gente de São Paulo, Extrema, Minas Gerais, alguns amigos nossos aqui, o Cássio, bom dia, Alexandre Carvalho, nosso amigo também, bom dia, Rafael Tavares, o Fábio, enfim, bastante gente aqui. Obrigado aí, pessoal, bom dia a todos aí. Muito bom. Quem chegou agora? Temos Campinas. Uma audiência que vem da indústria de bens de consumo, audiência que vem da indústria farmacêutica, também temos consultoria, também temos segmento de, pelo que eu entendi, segmento Fast Color. Fast Color, depois, Anderson, conta para a gente aí se trata de segmento de festas, né, de varejo, ou se trata de indústria, para a gente saber, e suplementos alimentares, olha que interessante, né? Então, muito bom. Logístico, né? O Francisco do segmento de logística. Muito bom. Legal. Obrigado aí pela presença de todos. E aí, passou um pouquinho demais aí. Legal. Então, só para relembrar, né? Depois daquela jornada da precificação estratégica, onde nós trouxemos convidados e fizemos mais de 20 webinários com convidados para falar sobre os impactos da pandemia na maneira como as empresas definem a sua estratégia de preços, e aquilo foi importante naquele momento, a gente trouxe mais de 20 pessoas para falar com vocês sobre ramos diferentes, segmentos diferentes, e foi um bate-papo muito interessante. Depois dessa fase, nós decidimos começar com webinários onde nós apresentaríamos para a nossa audiência aquilo que a gente acredita em termos de conceito, aquilo que a gente acredita em termos de ferramenta, aquilo que a gente acredita em termos de metodologia. E então nós tivemos essa série aí de webinários, hoje é o 6º, né? O primeiro a gente chamou de workshop de política comercial, como é que isso se conecta ao pricing. Depois a gente trouxe política comercial conectada com a questão de gestão de verbas. Depois a gente trouxe, né, super conectado com gestão de verbas, um conceito de ROI Revolution e ROI Evolution, que é como é que a gente evolui a maneira como se mede, como se controla, como se gerencia o retorno sobre o investimento das nossas atividades e das nossas verbas. E logo depois a gente veio com 2 webinários seguidos sobre posicionamento de preços. No primeiro, a gente trouxe um pouco mais de visão qualitativa com relação a como se posicionar versus qualidade percebida e posicionamento relativo de preços dos nossos produtos no mercado. E o segundo webinário, o Price Positioning 2.0, a gente foi a fundo em Analytics, a gente foi a fundo em como otimizar, como maximizar analiticamente, como chegar às conclusões de quais preços que são ótimos para a nossa organização. E hoje, como a gente já falou, a gente vai fechar esse ciclo de 6, voltando para o começo, né? Voltando para a política comercial, só que desta vez, ao invés de falar especificamente sobre metodologia e conceitos técnicos, nós vamos abordar um pouquinho das barreiras e como lidar com essas barreiras, das objeções, e como lidar com essas objeções, das crenças e como lidar com essas crenças. Legal? Perfeito. Bom, então vamos iniciar, pessoal, só para quem chegou agora, enfim, quem não me conhece, eu sou Henrilei Domingos, né, sou um dos sócios aqui da DOC também, e vai ser um privilégio estar com vocês falando aqui nesse último do ano sobre esse novo olhar, como o Jorge comentou, da política comercial, então, tá legal? Eu vou tirar a minha câmera agora aqui para deixar o slide mais limpo para vocês, mas estamos por aqui, qualquer dúvida, qualquer pergunta aí, a gente vai estar por aqui tentando, da medida possível aqui, olhar o chat para interagir com vocês, responder, enfim, eventuais dúvidas que vocês tenham ou colaborações, tá legal? Muito bem. Então, começando então o webinário, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo olhar. E esse novo olhar, o que a gente quer apontar para isso, né? É porque quando a gente fala de implementar um projeto
de precificação, um projeto de política comercial, a gente está falando de riscos, né? E muita gente só, nesse momento, acaba, às vezes, não fazendo um projeto, né, não investindo em um projeto, por alguma questão que, além da parte técnica, está linkada à parte emocional, né, a parte de uma série de fatores aí que estão ligados ao medo de não fazer, né, e ao medo de fazer. Então, a gente colocou esse slide aí para fazer uma provocação, né, o risco que existe em relação à política comercial, existe um risco de você fazer um projeto desse, sim, e a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre esses riscos, sobre como mitigá-lo. Agora, mais do que isso, existe também o risco de nada fazer, né, e a gente também vai provocar esse olhar para dizer, olha, será que o que está acontecendo hoje, né, da forma que está a empresa agora, nesse momento, já não estamos correndo alguns riscos, já não é arriscado. E o risco, ele é uma faca de dois gumes também, né? Você tem o risco de dar do positivo, do resultado, enfim. Então, a gente vai falar bastante hoje sobre o olhar mais ligado à emoção, ligado às preocupações, ligado a questões que às vezes são travas que nos impedem de seguir em frente a um projeto importante como esse, tá? Avançando aqui, né, uma marcação para começar, então, esse novo olhar. O que define, então, o limite que a gente está falando é o medo, né? São fatores ligados à emoção. E a gente tem muitas literaturas que falam da inteligência emocional, da questão da ansiedade, da confiança, e a gente vai tratar muito isso hoje, né? Como um projeto de política comercial, ele pode ser conduzido para gerar uma confiança, para gerar uma transparência, para gerar uma melhor relação comercial com os clientes. E não o medo contrário, né? O medo que a gente vai falar da retaliação, da perda de clientes, da perda de vendas. E sim, é possível você fazer um projeto e ter excelente resultado e melhorar muito a sua relação com o cliente, e é para isso que existe a política comercial, não para o contrário. A gente quer hoje desmistificar esse olhar que existe de algumas coisas que a gente vai mencionar aqui em relação à política comercial e tentar, de alguma forma, minimizar ou tratar esses medos que existem que nos limitam a esse projeto ou outros projetos importantes, tá? Muito bem. Então, falando da nossa agenda de hoje, a gente vai começar, antes de falar dessas preocupações, dos pontos do outro olhar da política, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da política comercial, né? O segundo bloco que a gente vai mencionar, de fato, são as crenças e preocupações que estão ligadas a esse projeto. O terceiro, como que a gente neutraliza isso? Qual é o caminho para a gente fazer um projeto tão interessante como esse e neutralizar esses possíveis obstáculos que estão hoje nos impedindo de seguir? E no final, como o Jorge abriu aí falando, a gente vai ter, para quem ficar com a gente até o final aí, tem uma oportunidade interessante que a gente vai abrir para vocês em relação a tudo isso, tá bom? Começando, então, pelo primeiro bloco, gente, a importância da política comercial. Antes de falar da importância em si, é legal lembrar o que é a política comercial, né? A política comercial, ela é composta de... É uma política, né? O próprio nome já diz, é uma política que ela é composta de vários elementos, né? Eu trouxe alguns dos principais aqui para a gente falar. Uma política de preço, né? Uma política de preços, para a empresa ter um posicionamento, uma lista de preços, um preço líquido, que a gente chama de net price, ou pocket price, que é aquele preço que você desconta todas as condições comerciais do cliente, para entender qual que é o preço que, de fato, a gente está comercializando no mercado, qual que é o preço do trade, né, uma banda de recomendação para a ponta. Então, tem uma porção, são quase 8 tipos de preço, e que num projeto como esse é importante a gente separar. E isso daí, no outro webinário que a gente fez sobre política, a gente bateu bastante nessa tecla da parte técnica. Eu convido a todos que não puderam assistir, lá no nosso canal do YouTube, ele está lá, né? Então, vocês podem acessar e assistir este webinário que não teve essa oportunidade. E fala bastante sobre isso, né? Então, como que você organiza uma política de preço para guiar o teu posicionamento no mercado? Outro ponto importante é o bloco de descontos e verbas. Qual é a política que a empresa tem de descontos que vão na nota fiscal, de descontos, que aí tem uma diversidade grande, tem um menu que pode ser montado de descontos de canal, descontos regionais,
descontos, enfim, linkados a outros tipos de elementos que impactam a nota fiscal. Descontos ou verbas que são fora da nota fiscal, né, que são tratados como off-invoice, e aí também tem um grande montante de investimento aí que é colaborado com os clientes, no sentido de estimular o sellout, e também pode ser uma infinidade de variações. Agora, o importante é se ter uma política para isso. A gente fez um outro webinário que é só sobre isso, né, que foi até conduzido pelo Jorge, que fala sobre verbas, né, e é também interessante estar lá no nosso canal do YouTube. Outro bloco importante são os termos logísticos ou outros serviços agregados, né, que aqui também é necessário discutir. Existe uma política de fretes da empresa hoje? Esses serviços, eles são hoje explícitos? O cliente sabe, de fato, qual é a política que existe de frete, né? Termos financeiros, existe uma política de prazo, onde o cliente, determinada escolha que ele tem de prazo, ele tem uma política para fazer jus a isso? E se ele escolhe, existe uma política também de alguns adicionais financeiros para cada prazo diferente, que impacta no fluxo de caixa da empresa? Existe uma política de crédito para que o cliente tenha mais ou menos possibilidade de crédito dentro da organização? Pedido mínimo? Enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, só para mostrar que são várias possibilidades que existem, mas que precisam ser discutidas, organizadas e colocadas em um documento. Documento esse que vai ser apresentado para o cliente e vai ficar muito melhor essa negociação, vai ficar muito mais confiante esse processo, né? Porque sem ter uma política, e a gente vai dar alguns exemplos aqui hoje, a gente dá uma margem para ter uma variação muito grande, onde o cliente fica confuso, onde a equipe de vendas fica confusa, e isso daí não nos assegura uma tração positiva no negócio, e acaba gerando uma relação transacional, né, que a gente também vai abordar um pouco mais à frente. Ainda sobre a importância da política, né, eu sempre trago esse exemplo aqui, que é um exemplo muito, muito interessante para se compartilhar, né. O quão importante financeiramente é um projeto como esse, qual é o impacto de um projeto como esse. Então, tem um case aqui, né, que foi constituído com as principais 1.500 empresas americanas, que foi feita uma análise aqui, pegando uma média, né, se tinha lá, e aqui um exemplo pode se fazer com qualquer empresa, tá? Mas da receita que é 100% dessas empresas, a média de custos fixos era 19,2%, a média de custos variáveis era de 68,3%, né, o CMV ou CPV aqui, no caso de indústria, e um lucro operacional de 12,5%. Qual é o impacto de 1% no preço ou 1% de desconto para esse tipo de organização? Então, é bem importante fazer esse exercício e comparar com alguns indicadores. Então, se a gente hoje está falando de 1% de preço, né, ou não acréscimo de desconto, né, nesse tipo de negócio dessas empresas aqui, a gente está falando de que o impacto de 1% aqui na receita, quando a gente vai lá para o lucro, ele é 8 vezes maior, né? É 8% o impacto sobre o lucro da empresa. Por quê? Porque esse 1% que a gente conseguiu aumentar, ele vai direto para o final lá do demonstrativo de resultado do exercício, né, o DRE, e essa lucratividade, ele diretamente impactar o lucro da empresa. Então, aqui a gente está falando de 12,5%, vai para 13,5%, e esse 1, comparativamente, é 8% contra 1% de aumento de preço ou de redução de desconto, por exemplo, né? A gente está falando que é importante reduzir desconto? Não sei, aí tem que avaliar caso a caso. O importante aqui é entender o tamanho do impacto, né, e o quão diversa é a empresa hoje com as negociações de uma determinada estratégia comercial, e que tem oportunidade e tem dinheiro na mesa. É legal esse exercício para a gente pensar. E se a gente comparar com outros indicadores da empresa, por exemplo, o mesmo impacto de a redução de 1% nos custos, ou aumento de 1% em volume, ou mesmo uma redução de preço, dá 1% de desconto e manter o mesmo volume, né? Olha só a diferença. Aqui a gente está falando de 8% de incremento, né, lucro,
comparativamente, se a gente fizesse o mesmo exercício de redução de 1% nos custos, esse resultado é 50% maior do que o impacto em custos variáveis, é 4 vezes maior do que uma redução de 1% nos custos fixos, é 3 vezes maior do que 1% no crescimento em volume, por exemplo, e o contrário também é verdadeiro. Se a gente der 1% de desconto, ou seja, ficaria 99% e não conseguir um volume incremental, a gente cai 8% no lucro. Então, é muito importante ter o controle, ter uma gestão, ter uma política que nos deixe tranquilos, seguros, de fazer bons negócios e saudáveis para a organização, tá? E com certeza tem um impacto muito grande no resultado aqui. O Riley, só um toque, não sei se você fez de propósito ou se foi por engano, mas você está sem a sua câmera, tá? Não, eu tirei sim, Jorge. Estou justamente para deixar o slide mais limpo aqui. Legal. E aqui é só para comentar, né? A gente vê a política comercial das grandes empresas, ou das médias, ou das nacionais, ou das globais, sempre tem uma massa muito grande de investimento nos clientes, né? Investimentos comerciais ou investimentos de trade. Às vezes, essa massa de investimento varia entre 10% e 15% da receita, né? E aí, nessa massa de investimento, que faz parte da política comercial, tem aí incríveis oportunidades de você capturar esse 1 ponto percentual que o Riley comentou. Incríveis oportunidades. Da mesma maneira, se você olhar para a tabela de preços e para as regras de desconto, quando as regras de desconto são bem estruturadas, e você vai lá olhar, existe muitas vezes canais que recebem 10%, 15% de desconto. Ou, às vezes, eu já peguei clientes onde o vendedor tinha autonomia para dar até 10% de desconto num item para fechar uma venda. Então, você imagina quando você vai somando os descontos que você tem, às vezes mais na sua mão, às vezes menos na sua mão, com as verbas que você tem, às vezes mais na sua mão, às vezes menos na sua mão, a oportunidade gigantesca de conseguir 1 ponto percentual. A gente nem pega projeto se a gente acha que não dá para pegar 1 ponto percentual de melhoria. E 1 ponto percentual parece pouco, mas, né, 8% a mais de lucro. Eu fiz um outro exercício, se fossem 10 pontos percentuais, dobraria o lucro. Então, é só para vocês entenderem o tamanho da oportunidade, numericamente falando, fora as qualitativas que o Henrique vai apresentar daqui a algum instante. Exatamente. E, assim, ainda nesse ponto, né, o primeiro passo é avaliar se existe uma política para a gente poder comparar se essa política está sendo aplicada ou não, né? Se não existe, que é o que a gente vai falar aqui hoje, já tem grandes oportunidades. Em muitos casos de projetos que a gente realizou, existia uma determinada política lá, mas tinha tanta exceção acontecendo que quando a gente rodou para ver o tamanho desse gap, dessa oportunidade, aparece muito dinheiro na mesa. Por exemplo, né, existe uma política de fretes. Está aqui, ó. Aí quando a gente compara com a realidade, tem uma infinidade de oportunidades. Existe uma política financeira, né? De acordos financeiros, tem aqui, aí a gente vai ver. Tem uma política de desconto, tem uma política de verba. Então, e aí é que a gente acha as oportunidades. E muitas vezes, que eu vou mostrar alguns exemplos na frente, falando assim, mas se eu tirar isso aí, eu perco volume. Se eu tirar isso aí, eu desabo. Vamos ver se isso é totalmente verdade, né? Tem alguns exemplos que nos desmistificam um pouco esse olhar, tá? Que é o que a gente quer propor aqui hoje. Então, vou desligar aqui de novo para deixar o slide mais clean aqui, tá? Vamos lá. Como eu já acabei antecipando, então, qual que é a importância da política? Tem dois lados. Tem um lado que ela evita o risco e tem outro lado que ela garante, né? Então, para evitar retaliação de clientes, situações embaraçosas, né? Um determinado cliente, a gente vai ver alguns exemplos aí, ele compara o contrato dele, uma condição comercial com um vizinho, e, enfim, isso não é legal se a gente não conseguir explicar essa diferença, né? Por isso que é importante se ter uma política, né? Então, ela evita esse tipo de comentário e deixa a gente mais confortável, né? Situações embaraçosas do tipo, já aconteceu, né? Tem vários cases que a gente viveu, onde um cliente faz a aquisição de um outro cliente, ou tem um turnover de compradores, e o comprador que chega, ou o cliente que é adquirido, a gente tem acesso lá a todas as condições comerciais do outro, né? E quão seguro está isso no mercado para evitar essa situação aí embaraçosa desse porte, né? Distorções de preço no mercado, que a gente vai falar vários exemplos aqui de canal, região, de marca, de produto, né? Dificuldade de interpretação
a equipe não consegue entender, né, como que ela consegue obter um desconto, o próprio cliente também fica confuso, também vamos dar alguns exemplos, né. Negociações transacionais, uma flexibilidade muito alta, né, onde se eu tenho mais desconto, eu tenho mais volume e vice-versa, e gera uma situação transacional, tudo se acumula para o final do mês, para o final da semana, da última semana do mês, ou para o final do dia da última semana do mês, né? E aí acaba que gera uma negociação ganha-perde, né? Que é, se você não tem preço, não vou sentar em cima do meu estoque, e assim não é bom para nenhum dos lados. Em outros momentos a gente vai falar sobre isso. E o que ela garante? Ela garante negociações relacionais, né, focadas em drivers de crescimento, de negociações com contrapartidas, né, ela é ética, transparente, porque quando você tem regras claras, fica mais fácil você ficar tranquilo em relação aos seus limites do negócio também, né. Os guidelines são comuns, ou seja, as estratégicas e as métricas são compartilhadas com os clientes, né, e a organização. Tem accountability, né, ou seja, eu sei a quem cobrar, tem um pensamento de dono, né, ou seja, para se conceder um desconto, para um prazo, tem uma política. E a rentabilidade do negócio, com certeza, eu já mencionei um exemplo aí que tem muito benefício nesse processo, e os processos, os níveis de autoridade, de hierarquia, de decisão, são definidos, né, são papéis e responsabilidades claras, para evitar os conflitos que existem muitas vezes quando não se tem regras, né, então a gente já presenciou muitos conflitos entre áreas, departamentos, né, marketing, vendas, trade marketing, finanças, pricing, revenue, porque não se tendo regras, é uma discussão de opiniões, né, então fica sem fim, e é importante essa discussão estar fundamentada em uma determinada política, tá legal? Avançando, então, gente, falamos da importância, né? Vamos falar um pouquinho de crenças e preocupações, né? Então, partindo do princípio que é importante esse projeto, né, e que ele, as empresas deveriam ter um radar focado para revisar ou reestruturar sua política regularmente, por que as empresas não decidem reestruturar sua política comercial? É uma pergunta importante, né? Qual é o fator, ou quais são os fatores que são impeditivos para uma determinada organização seguir com um projeto desse, né? Antes de eu seguir aqui em frente, faz uma reflexão, né? Você que está aqui acompanhando, né, na sua empresa, não sei qual que é o nível de interação que você tem, de responsabilidade em relação a esse assunto, mas seja você e a tua área, ou alguma determinada outra área, ou alguma outra posição, por que a empresa não decide implementar uma política? Vai fazendo um exercício mental aí, vamos ver se a gente junto vai chegar em algumas conclusões que são similares. Logo mais vamos apresentar aqui algumas hipóteses, né? E só para fazer uma brincadeira, né, com o jogo de palavras, né? Não é que a empresa decide não reestruturar. Porque decidir não reestruturar quer dizer que a empresa olhou e falou, não vale a pena reestruturar a política comercial, não vou fazer. E na verdade, a gente inverteu, justamente de propósito, porque a empresa sabe que precisa, mas ela não toma a decisão, ela não avança, ela vai deixando este projeto como on hold, para depois. Outros projetos entram na frente. Já vimos muito isso acontecer, né? Essa não decisão é um problema para a organização. É isso aí. Bom, espero que vocês já tenham feito aí um pré-exercício. Eu vou colocar umas hipóteses aqui, então, para a gente ver se a gente se a gente acertou, né? Bom, devem ser elementos que estão linkados a questões emocionais, né? Crenças, eu já ouvi isso, eu vi ali, eu já passei por isso, né? Receios, objeções, conflitos, questionamentos, incertezas, dúvidas. Tudo isso aqui, gente, está ligado à questão emocional, né? Tá ligado a uma questão de barreiras psicológicas que existem dentro de uma organização. Porque, do ponto de vista de projeto, de números, a gente consegue apresentar vários cenários e hipóteses por A mais B que vai ser importante para a empresa, né? Mas, normalmente, os fatores que estão por trás disso são questões são barreiras que estão psicologicamente atrapalhando, né?
e que devem ser discutidas e tratadas. O importante, e que eu sempre digo, tem que se discutir tudo, tem que colocar tudo na mesa, porque, e a gente vai mostrar alguns exemplos, existe testes, cenários, avaliações, análises que são importantes, justamente para a gente tratar todos esses pontos, e não deixar que essas barreiras fiquem na cabeça de cada um, não sejam expostas, e vão criando uma série de restrições ao projeto avançar, né? É muito importante discutir tudo isso. E um exercício que a gente fez, organizando tudo que a gente já aprendeu, deu uma infinidade de frases, que não daria nem para caber nesse webinário aqui se a gente fosse tratar tudo. Mas a gente organizou e percebeu que esses bloqueios ou essas barreiras, elas são divididas em 4 blocos que respeitam o ciclo do PDCA, né? Eu não sei se todos conhecem esse ciclo, mas é um ciclo muito, uma metodologia muito aplicada e que a gente utiliza nos nossos projetos também, que é você tem uma fase de planejamento, uma fase de execução, uma fase de monitoramento, de checagem e uma fase de atuação, de ação em função dos resultados. E, normalmente, estas objeções, ou esses receios, crenças e dúvidas, eles são agrupados nessas fases, né? Então, quando a gente abre o PDCA aqui, né, a gente vê, dentro de cada bloco, uma série de similaridades em relação a isso. Por exemplo, quando a gente fala do plan, então a gente está falando aqui do planejamento. Existem frases aqui, ou medos, né, que são assim, isso é tudo muito complexo, né, é muito complicado, né, olha, eu não domino, ou a empresa que eu trabalho, enfim, não domina todos os fatores, por exemplo, como tributos, impostos, fretes, as questões de preço do concorrente, eu não tenho todo o domínio desses fatores para seguir em frente com esse planejamento. Ou eu não tenho expertise interno para fazer um projeto desse daí. É tudo muito complexo, né? Ou, às vezes, a gente sabe, já escutou assim, não, a gente domina, a gente teria condições de fazer uma política aqui sozinho, só que a gente não tem tempo, a gente não tem recurso necessário, vai ter que deslocar pessoas da função para ir para um projeto desse, e aí vai desguarnecer uma determinada área. Então, vai criando uma série de fatores aqui que estão ligados à etapa de planejamento, né? E isso daqui, todos esses fatores podem ser tratados, né? Podem ser tratados. E a gente vai dar alguns exemplos aí na frente, né? No nosso approach mesmo de consultoria, de trabalho que a gente faz, muitos desses fatores já são neutralizados, né? É claro que é importante você ter um olhar, muitas vezes externo, porque uma expertise de fora, alguém que questione no status quo da empresa, que traga um outro tipo de visão, é importante. Se o ponto é velocidade, você pode estabelecer um projeto, um método ágil, uma equipe de PMO, você pode trazer uma força-tarefa externa para ajudar, né? A questão da complexidade, gente, o mundo está complexo. Não adianta a gente tentar esconder que é importante agregar complexidade no business, faz parte do negócio. A diferença está, eu não preciso complicar a situação. Eu posso agregar uma nova variação, uma complexidade interessante, porém, gerar uma simplicidade na execução e na combinação. O mais complexo é não ter regra nenhuma. Isso é complexo, que é muito difícil de entender, né? Eu já vivi uma vez um caso que estava discutindo com um diretor, só um minutinho, desculpa, gente, estou aqui com a garganta um pouco ruim. Então, eu estava discutindo uma vez com o diretor e ele falou, cara, é tão complexo aqui, que quando eu vou ter que conversar, eu fico meia hora tentando entender e eu não consigo. E aí a gente desiste, porque, por que foi dado esse desconto aqui? Por que deu essa condição ali? Então, a complexidade, muitas vezes, já está presente, e a gente acha que vai agregar com o projeto. Não, o projeto não, se o projeto for para complicar, ele não deveria estar entrando, né? É um dos pontos importantes aqui. Tá legal? Muito bom. Indo para um segundo bloco aqui, da execução. Esse é um pilar extremamente importante, porque se esses medos ou crenças estão ligados na execução, seguramente pode estar em algum desses pontos aqui, ó. Olha, a gente acha que não tem capacidade para implementar isso. Uma vez numa reunião eu não posso mencionar o nome da empresa, mas são uma empresa bem importante do mercado aí, que está tendo um impacto grande, a gente estava discutindo o projeto, eles falaram, cara, eu não sei se a minha equipe de vendas vai conseguir implementar isso. Eu acho que lá na ponta, eles vão ter muita resistência por parte dos clientes, eles vão retalhar,
eles não vão comprar, a gente não tem poder para enfrentar o cliente, né? A gente, enfim, e tudo isso está linkado à questão emocional, porque se é uma coisa boa para o cliente e para nós, qual é o problema, né? O problema é justamente, ou ele está no planejamento, as premissas não foram bem desenhadas, e em relação à capacidade da equipe, se você está com uma dificuldade e com um receio que a equipe não consegue implementar, aí o problema já é maior, aí tem que entender a avaliação da equipe, né? Tem que entender a capacidade nossa, que a gente vai falar, do treinamento, da capacitação das pessoas. Capacidade está linkado com capacitação. Então, tem outros fatores que estão envolvidos aqui, né? Em relação à retaliação de cliente, o cliente vai retalhar. A gente vai falar várias hipóteses aqui, mas tem hipóteses que a gente vê que o cliente já deveria estar retalhando do jeito que está hoje, né? Então, a gente vai falar. Perda de poder e perda de vendas, a palavra perda, né? Também vamos discutir alguns exemplos aqui que é questionável esse ponto aqui também, né? E sistemas. Eu não tenho sistema para implementar isso. Então, só voltando um pouquinho na questão de perda de vendas ou de rentabilidade. Gente, se é para perder vendas, eu sempre falo assim, então é melhor não mexer, né? Se a gente vai fazer um projeto de política para perder, então deixa como está, né? Então, se tem um projeto que a gente vai começar perdendo venda ou perdendo cliente, assim, algumas premissas estão mal desenhadas, né? Não deveria isso acontecer. A política não é para fazer isso, né? É justamente o contrário, é para a gente garantir as boas negociações. Em relação a sistemas, né? Eu não tenho sistema para poder colocar essas regras todas. Meu sistema não permite. Bom, isso é uma boa discussão, né? Se a gente tem um projeto importante e se a gente tem uma grande ganho que a empresa vai ter, o sistema deveria responder essa situação. Outro ponto está ligado à parte de checagem, de monitoramento. Então, olha, é uma série de dados que a gente não tem, são plataformas que a gente ainda não tem. Só um comentário, Riley, só para contribuir rapidamente. Claro. Em relação à perda de poder, às vezes é conflito interno, né? Eu já tive uma situação numa empresa em que o diretor comercial boicotou a política comercial que o presidente queria implementar, porque ele tinha uma flexibilidade exagerada, podia fazer o que ele quiser com o cliente que ele quisesse, e ele percebeu que ia perder esse poder de fazer o que ele quisesse com o cliente que ele quisesse. Então, essa perda de poder do indivíduo fez com que aquela empresa não implementasse a política comercial, que deveria ser implementada, né? Então, isso acontece também em conflitos internos, porque algumas áreas querem ter o poder sobre as decisões, quando, na verdade, essas decisões têm que ser parametrizadas e seguir alguns conceitos, princípios e regras. Exatamente, eu já vi um momento legal, o contrário, né? Teve um vice-presidente de uma empresa aí que a gente implementou, ele falou, olha, a primeira coisa que eu quero é não ter o poder, eu quero que você me tire, né? Eu quero ir para o cliente sem ele me pressionar de que eu posso dar um desconto, posso ter uma verba na minha mão, alguma coisa assim, eu quero ter uma política para eu poder fazer uma reunião com um cara focado em negócio, resultado, né? Essa é bem importante, essa discussão aí, né? Enfim, em relação a poder, o falso poder. Ainda vou dar alguns exemplos aqui hoje também, né? E tem algum ponto ligado à parte de checagem, que ainda avançando, eu não tenho essa inteligência, essa área, eu não tenho essas rotinas, esses fóruns bem definidos. Bom, é justamente isso que o projeto vai trazer, né? E a parte de ação, aqui também envolve questões emocionais. Há conflitos, exceções, muitas exceções que são disponibilizadas, papéis e responsabilidades não são claros. Se tudo acontecer, será que a gente não vai regredir e a gente vai voltar para o velho modelo, né? E o poder aqui, será que, como o Jorge comentou, na hora de implementar um diretor ou um presidente aqui, não vai ficar contente na primeira barreira, obstáculo que tiver e vai voltar para trás? Bom, justamente isso, o projeto, a gente tem ferramentas, né? Gestão de risco, de alguns elementos que são combinados e projetados para que simplesmente dê um resultado, né? Veja, esse assunto aqui é um assunto muito importante, né? É um assunto que está linkado a todo o nosso regimento de comercial. E aqui, se a gente tiver este tipo de situação, é legal discutir na concepção do projeto, para que a gente acalme as pessoas e dê confiança necessária para não titubear na hora de uma implementação, que a gente também vai usar exemplos, tá? Então, avançando por esses exemplos aqui, eu separei alguns fatores para olhar, para dar, então, esse outro olhar, né, para mostrar que, às vezes, essas questões a gente acaba criando, né?
Então, vamos falar um pouquinho de complexidade, retaliação, perda de poder, conflitos, exceções e outras cositas más aí, tá? Então, um exemplo aqui, esse é um exemplo, são exemplos típicos que a gente já viveu, né? São exemplos reais de cases que a gente já passou. Então, esse é um exemplo aqui da questão da perda de poder. A minha equipe de vendas vai perder poder se eu implementar um projeto desse. Bom, isso aqui foi um diagnóstico que a gente fez numa empresa. Cada pontinho desse é um vendedor, né? Um vendedor, isso aqui são a equipe de vendas, tá? Expressada aqui nesses pontinhos azuis. E esse aqui, de 0 a 25%, é o desconto que era dado pela equipe de vendas, né? O desconto médio. E aqui, nessa linha de baixo aqui, era o faturamento, a soma de faturamento em valor de cada vendedor. Então, você veja, o vendedor que tinha o maior faturamento da empresa, ele tinha uma média de desconto aqui de 3%. E o vendedor que tinha um dos menores faturamentos da empresa tinha 25%. Então, a pergunta que fica é, será que esse poder que eu tenho hoje faz sentido? É esse tipo de poder que a gente está com receio de perder, né? Eu acho que a preocupação já estaria agora, né? Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Do que a gente... Vamos olhar o outro olhar. O que a gente vai ganhar se a gente tiver um conjunto de regras que proteja, por exemplo, as grandes negociações ali, de não ficar, como eu falei, e se esses clientes que estão aqui gerenciados por este representante, ele é adquirido por esse daqui? Como é que vai explicar essa situação tão diversa, né, nesse sentido? Ainda falando de poder e de descontos para a equipe de vendas e tudo, né? Esse aqui foi um case real que a gente ilustrou para uma empresa também, que a gente pegou uma negociação para mostrar, né? Então, que tinha uma flexibilidade grande, onde foi um pedido, né, que o cliente, no momento que a gente chamou, né, que era um momento histórico, tinha um volume de vendas de 5 mil unidades, e foi feita uma proposta para colocar 7 mil caixas, né, 7 mil caixas, e essa proposta foi colocada na mesa, que dava um incremento de 40%, e foi fechado um negócio com 15% de desconto. E teve essa liberdade, a gente capturou, de dar 15% de desconto. Está dentro desse pool que eu mencionei aqui, né? Então, bom, olhando assim esse painel, dá a impressão seguinte, poxa vida, né? Se a gente teve uma proposta de 40% adicional de volume, está bem atrativo dar um desconto de 15%. Bom, aí é uma questão relativa, né? Depende muito do combinado, dos fatores e das premissas pelas quais a gente concede um desconto de 15%. Mas vamos fazer aqui apenas contas, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. A gente pegou o custo unitário dos produtos envolvidos aqui. A gente está falando aqui de um custo unitário de R$ 175 por peça, né? Era um segmento aqui de valor agregado alto. E aí a gente tem aqui o custo, ele permanece igual nos dois momentos, né? E aí a gente já começa a ver essas contas aqui. Então, o faturamento desse pedido novo foi maior do que um faturamento convencional. Se a gente vendesse a média aqui dos 5 mil, foi maior, né? De fato, teve um incremento aqui. Porém, o custo também aumentou consideravelmente, né? Porque são 7 mil caixas aqui envolvidas. E a gente tem aqui uma conta que, no final, este pedido, mesmo gerando um volume maior, mesmo gerando um faturamento maior, deu um decréscimo de 10,6% na rentabilidade, na margem nominal da empresa. E teve uma redução de markup e redução de margem considerável aqui. Então, eu não estou dizendo que em alguns momentos essa não pode ser uma alternativa, mas o que eu estou dizendo é que se a gente não tem uma política determinada para isso, isso pode acontecer invariavelmente, e esse poder aqui é perigoso, né? Porque se não bem controlado, ele pode destruir a rentabilidade de uma organização. E quantas negociações que não acontecem ao longo do ano, quantos negócios, quantos pedidos não são gerados aí na empresa, e que a gente, enfim, não tendo regras, não tendo esses tipos de elementos, podem sofrer esse tipo de situação. Então, perda de poder, ela é questionável, ela é relativa, né? Ainda dentro desse exemplo aqui, esse também é um outro exemplo real, é uma dispersão de descontos dentro de uma empresa que a gente pegou. Então, a gente vê essa dispersão de descontos alta, né? Então, descontos que vão de 0% a 45% aqui, né? 40%, e não tem muita coerência com o tamanho de cliente, né? Então, você tem desconto aqui na faixa, por exemplo, de 30% de cliente que comprou praticamente 0 e de cliente que comprou aqui
40 milhões de reais. Então, qual que é a coerência que se tem para isso? Então, esse modelo mais flexível, acaba que cada cliente tem a sua tabela de preço, tem a sua política comercial, né? Então, não se tem uma política, né? Isso pode gerar conflito de canal, que é muito comum. Existe conflito de canais. Muitas vezes a gente que cria isso porque não tem esses limites claros, essas regras de descontos, né? Os resultados dependem muito da habilidade do vendedor e do comprador. Às vezes não é claro para o cliente como que eu consigo adquirir esse desconto aqui de 30, ou de 40, de 10, né? E ele não sabe como fazer para conseguir essas condições comerciais. E a percepção do cliente é de uma negociação injusta, né? E aí, se eu não tenho essa relação que deveria ser justa de relacionamento e da confiança do vendedor, eu dou margem para um comprador ficar questionando, apertando, e fica uma negociação muito, muito difícil, transacional, e que gera essa situação aqui, né, por uma ausência de política comercial. Um outro exemplo aqui importante, a gente pegou, esse aqui só esse slide a gente podia ficar aqui 1 hora discutindo sobre ele, né? Mas é um exemplo que é uma combinação daqueles fatores que eu mencionei da política, entre descontos, contratos, prazo de pagamento, enfim, uma série de combinações aqui e o próprio volume de importância do cliente. Então, por exemplo, isso aqui é um case real, onde você tem clientes, aqui, essa linha aqui de baixo é o prazo de pagamento. Então, clientes que pagam praticamente à vista, aqui com 7 dias, e clientes que têm uma condição de pagamento de 45 dias, né? Então, é uma série de possibilidades que existem aqui, é um range alto de prazo, né? E aqui é o tamanho do contrato do cliente, né? Então, clientes que estão sem contrato e clientes que têm contrato altos aqui. Então, vários questionamentos. Aqui a gente rodou um adicional financeiro teórico, né? Então, por exemplo, se o cliente, e até foi um case do Jorge aqui, né? Então, se o cliente estiver pagando à vista, ele tem um preço. E na medida que ele vai agregando prazo, a gente estaria colocando um adicional financeiro aqui. Quando você roda essa regra aqui, isso está acontecendo na prática, né? Esses clientes estão 12% mais caros do que esse, do ponto de vista de adicional financeiro? Né? Se isso fosse acontecer, de quanto de montante a gente estaria falando de dinheiro na mesa? Outra coisa, e a relação do preço? Será que ter esse range e esses adicionais financeiros não vão distorcer preço no mercado, né? E esses contratos que estão aqui de 0 a 25%, quais são as premissas que estão aqui dentro desses contratos e que tipo de contrapartida que existe? Já não tem questões aí que deveriam ser envolvidas também nessa discussão? Então, tem uma série de fatores aqui importantes, né, e que a política pode agregar e trazer luz a essas situações, né? Outro ponto importante é que tudo isso faz dispersões de preço no mercado, né? Se não tiver política e deixar aberto desconto, condição comercial, contrato e fosse misturando tudo, o que desemboca lá na ponta? Uma variação de preço. Eu trouxe 2 exemplos aqui, né? Aqui é um exemplo de alimentos, que você tem aqui uma tabela de preço 7 dias, onde você tem um preço médio, né, aqui na casa de R$ 24,60, e você tem aqui variações de preço muito altas. Então, você tem aqui, vai desde R$ 19,20 até R$ 26,40. Isso aqui provocado por uma situação de abertura de possibilidades que a empresa deu. Porque quando foi vendido esse preço aqui, de R$ 21, R$ 20, R$ 22, foi a empresa que, de alguma forma, possibilitou que o vendedor aplicasse um desconto, né? E veja que os clientes que tiveram um preço menor não tem uma quantidade tão importante quanto esses. A maioria dos clientes aqui compraram com um preço determinado, que era provavelmente a recomendação da empresa. Mas por que esses aqui têm exceções de comprar com um preço menor? Será que isso faz sentido para a empresa? É falta de controle? Falta de alinhamento, né? Então, é importante ver. E aí a gente já começa a ter algumas explicações, né? A média de quilos, por exemplo, desse pedido, a gente está falando de 33. Esses aqui estão com uma média de 81. Então, está aparecendo aqui uma negociação transacional, né? E que isso aí pode complicar, ao longo do tempo, outras negociações mais saudáveis, né?
E um último, então aqui estamos falando de exceções, né? As exceções, elas já estão aí, né? Muitas vezes esse é o problema. O excesso de exceções é você não ter regras. Não tendo regras, você não tem política, né? Um outro exemplo importante, só para fechar os exemplos aqui, é um outro case que a gente pegou de medicamentos, onde essa indústria farmacêutica tinha vários distribuidores, né? 7 grandes distribuidores no mercado aplicando uma política comercial que era existente na época. E esse gráfico aqui, ele mostra a variação de preços unitários do mesmo produto, né, de uma caixa de produto, para cada um dos distribuidores. Então, você veja que tem o distribuidor A aqui, ele está com uma variação de preço entre R$ 88 até 95, mais ou menos, aqui, R$ 94. Você tem um distribuidor que já chegou a vender a R$ 70. Você tem outro distribuidor que também é a mesma coisa. Você tem outros 2 distribuidores que estão com limites menores. Então, é muito difícil encontrar uma explicação para esse cenário, né? E veja o distribuidor C. Ele tem tanta variação que é praticamente só o que a gente chama de outlier. Ele nem tem uma média configurada. Olha quantos quantos pedidos foram feitos aqui em R$ 100. E esse daqui já teve uma série de exceções até aqui a R$ 50. Então, a pergunta que se tem os guidelines estão definidos para que o distribuidor esteja alinhado com a estratégia de preço da empresa, né? A política comercial tem que refletir essas premissas, né? Essa flexibilidade sem controle gera dispersão de preço, gera conflito de canal e, com certeza, performance de volume e rentabilidade também. Aquele exemplo que eu dei do volume, né? Muitas vezes você vendendo preços aqui, você pode ter um volume maior, mas você está tendo, com certeza, um impacto na sua rentabilidade. Isso impacta também o posicionamento de preço versus a concorrência e ao consumidor, né? E além disso, um último ponto importante aqui é que quando você tem uma política que premia as boas execuções, contrapartidas, a remuneração deve ser justa e transparente, né? Então, como que eu remunero o meu parceiro diante de uma situação dessa, né? Era legal entender esse cenário, e aí uma ausência de política, ausência de sistema e controle permite essas situações, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Antes de ir para a parte final, eu trouxe alguns exemplos para mostrar, gente, que essa parte psicológica a gente resolve com dado. É fact-based, que a gente fala. Tem que trazer fatos e dados. Tem que trazer à luz de exemplos. Fazer um bom diagnóstico para entender isso aqui. Não adianta a gente discutir numa sala sem olhar para a realidade. E não adianta pegar um exemplo isolado de boca de um vendedor, de um gerente, alguém de marketing, sei lá, de trade. A gente não chega a lugar nenhum. O importante é organizar a informação, fazer boas análises e entender essas situações, né? Outros elementos que tem aqui também, que vão impactar aqui, como eu já falei de sistema, de fóruns, quais são os fóruns hoje que a gente discute esse tipo de situação na sua empresa hoje, né? Pensa assim, né? Quantos % do tempo a empresa dedica para discutir preço? Ou para discutir essas questões de checagem da política, né? Pela experiência que a gente tem, muitas empresas discutem muito volume, né, discutem muito a questão da performance de resultado de faturamento, mas essas questões muitas vezes não são discutidas. E quando vai discutir, dá conflito. Por quê? Porque tem tanta exceção e tanto poder de, eu aprovo, eu dou, eu mato no peito e tal, que isso gera conflito, porque justamente não tem uma política. Então, a política, ela visa neutralizar essas situações. Então, o que a gente quer trazer aqui com essa discussão, né, essa neutralização, ela acontece utilizando o quê? Aí eu vou passar aqui pelo que a gente recomenda para ir para a parte final, tá? Como que a gente neutraliza esses riscos e crenças negativas? Bom, primeiro, é um bom planejamento. Então, o que a gente orienta aqui? A gente tem, nos nossos projetos, traz o que a gente chama de Customer Insights. A gente entrevista os clientes. Muitas vezes, algumas crenças que a gente tem do cliente não são reais. Quando a gente vai lá e entrevista o cliente, a forma com que ele raciocina, como que ele precifica, como que ele aplica a margem, é muito importante entender isso, né? Qual que é a importância que a gente tem no negócio do cliente? Qual que é o nosso mix de produto impacta lá? Qual que é o nosso papel lá dentro? Isso é muito importante para agregar. Diagnosticar a situação atual da política comercial que está sendo praticada, todos esses exemplos que eu trouxe, entendendo os riscos do que está hoje, né, não do futuro, né, do que já temos agora. E a contrapartida é identificar quais são os ganhos e oportunidades que essa política vai trazer.
eu vou perder venda em determinado cliente. Muitas vezes, da forma que está, é melhor perder, né? Porque se eu estou vendendo com 20% de desconto, 25%, e é um dos piores clientes da empresa, alguma coisa deveria ser identificada, né? E até protege as negociações que estão bem estruturadas, né? Então, isso não tem perda, isso tem ganhos, isso que a gente aplica com os modelos que a gente identifica. Desenhar a nova política, e aí respeitando tudo isso que a gente falou, e um plano de implementação bem claro, bem estruturado. Nesse plano de implementação, que também, com esse bom diagnóstico aqui, já elimina grande parte dessas crenças, desses medos, essa parte da implementação, gente, da execução, ela é fundamental. É aqui que a onça bebe água mesmo. Então, a gente trabalha com testes e cenários, por exemplo. Quais são os impactos que vão acontecer nos clientes? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Qual que é o faseamento dessa implementação? Qual canal que começa? Enfim, tudo isso é muito importante para trazer à luz. Se acontecer isso, vão para cá. Se acontecer aquilo, isso ajuda demais, né? Treinar a equipe de vendas, não só com sala de reunião, isso é importante também, mas com simuladores, né? Ferramentas que façam com que ele simule aquela condição no cliente dele. Isso traz uma tranquilidade, uma confiança maior. Criar um pitch comercial. A gente já sabe quais são as objeções que o cliente vai trazer. Qual seria uma resposta coletiva, colegiada entre a equipe comercial, a equipe de marketing, a equipe de trade marketing, que a gente vai dar para o cliente como organização, e não deixar para que o vendedor tome essa conclusão sozinho, né? Isso é bem importante também. Negociar e mitigar situações especiais, que a gente viu aquelas exceções que já estão acontecendo. Então, como que a gente trata isso, né? A gente faz esses exemplos. Disciplina para executar todo esse plano definido também. Quando a gente vai checar, tem uma parte muito importante aqui. A gente precisa ter monitores de execução. Então, quais são os indicadores-chave para a gente garantir duas coisas? O plano de implementação, se a gente está implementando, e qual o resultado que a gente está deixando. Isso aqui é muito legal, porque muitas vezes se confundem. Ou só se mede o resultado, ou só se mede se está implementado ou não. A combinação desses dois fatores é que é fundamental. É a nossa eficiência e a nossa eficácia, né, da implementação. Então, e aqui definir fóruns, reuniões de discussão, quais são os momentos que esse time multifuncional vai discutir. Isso é muito saudável para o negócio. E no final aqui, na parte de ação, aqui, passado por tudo isso, aí sim fica fácil de identificar e corrigir possíveis desvios do plano de implementação, identificar gaps em relação aos resultados esperados, né? Definir ajustes e melhorias na política, com esses gaps e desvios identificados. Não se tem problema, ninguém precisa ficar tendo compromisso com um determinado erro que foi projetado. Se tem algum ajuste para fazer, tem que mudar, tem que ver. Mas isso aqui é baseado em resultado, em medição, né? É muito importante ter este tipo de olhar. E por último aqui, remuneração e meritocracia. Eu acho que não tem uma coisa melhor do que ter uma equipe de vendas e um cliente remunerado por um mérito, né? Olha, a gente conseguiu evoluir aqui, conseguimos implementar uma determinada estratégia de preço, você foi parceiro com a gente aqui. Olha, conseguimos determinar um novo faseamento logístico, ou conseguimos avançar em um determinado padrão de rentabilidade com volume. Isso aqui é bacana e dá uma segurança, porque amanhã ou depois, se tiver uma situação embaraçosa, dele falar, mas por que o outro cliente teve um desconto maior que o meu? É possível você desenhar um plano, porque se a política comercial é transparente e é ética, é possível desenhar um plano para ver quais são os gaps que ele tem que identificar para melhorar essa condição, né? Então, na nossa visão, essas crenças e riscos todas, elas existem, só voltando aqui para fechar, por essas questões aqui, entendeu? Elas existem por causa disso aqui. Porque tem tanta exceção, tem tanta coisa, tem tanta tabela de preço, tem tanta coisa que está lá desse jeito, que dá muito medo de mexer, né? E, de fato, se fizer alguma coisa na força bruta, aí sim vai gerar toda essa preocupação, todo esse estresse. Mas se fizer desse jeito que a gente está comentando, trazendo um olhar, uma expertise, né, fazendo fase a fase aqui e bem determinado, aí a gente entende que vocês vão ter muito mais ambiente, condição de seguir com um projeto desse.
Então, antes de passar a bola para o Jorge da oportunidade, que ele vai falar agora, né, aqui indo para a parte final aqui do nosso webinar, espero que todos tenham gostado aí do que a gente preparou. A gente tentou hoje não pegar mais na parte técnica, que é o outro webinar, de falar do Discounts of Invoice, menu de critérios, política e tal, e pegar muito nessa parte aqui do outro lado. Porque, fechando o meu ponto, gente, a gente entende o seguinte, né? Se esse projeto é bom, e se ele vai trazer resultado para a organização, por que as empresas não decidem fazer? Né? Das duas, uma, ou falta informação, né? Ou tem algum tipo de conceito aqui de barreira, de situação que está pegando, que está impedindo, e que a gente tem que tratar, que a gente tem que discutir, trazer exemplo, e discutir de uma forma madura, profissional, e isso vai ajudar a desbloquear essas situações que estão impedindo a gente de avançar. Tá legal? Legal. Eu rodei algumas enquetes aí, e eu queria agradecer a todos vocês que participaram. A gente sempre utiliza as respostas de vocês para fazer eventos ainda melhores. Legal? Pode mudar a tela, Henrique? Vamos lá. Então, o que a gente pensou, né? Muitas vezes vocês participam do nosso webinário e a gente vê que vocês fazem perguntas interessantes, mas não dá para aprofundar. Não dá para aprofundar, seja porque não dá para você abrir muita coisa sobre a sua empresa aqui no chat, porque tem coisas que são confidenciais, tem coisas que são sensitivas em termos de informação, e porque também não daria tempo da gente aprofundar com você. E muitas vezes também, a gente até entra em contato com vocês depois aqui, e existe toda uma organização, a empresa que você trabalha, nem sempre você é a pessoa que toma a decisão de contratar projetos de consultoria de mais médio prazo, que façam mudanças estruturais. Então, a gente pensou em oferecer para vocês que estão aqui dentro do nosso evento e para outras pessoas importantes da nossa base, a oportunidade da gente ter uma conversa mais profunda só sobre a sua empresa, só sobre a sua realidade, só sobre a situação em que você está vivendo hoje. E, mais do que isso, a gente, e de novo, a gente não quer vender essa oportunidade, a gente quer dar para vocês essa oportunidade. Como? Nós vamos selecionar 5 empresas, né, dentre as pessoas que se inscreverem para receber essa mentoria gratuita, né? Então, a ideia é que a gente tenha oportunidade. Eu até vou colocar aqui já o link para quem quiser, né, se inscrever. A gente vai fazer o quê? A gente vai coletar pessoas interessadas, né, dentre vocês que estão aqui assistindo a esse evento e também algumas pessoas que vão receber da nossa lista VIP de contatos. A gente vai selecionar quem são as pessoas que têm interesse nessa 1h30 de call conosco, onde você vai poder fazer as suas perguntas específicas, a gente vai fazer perguntas de volta para vocês, inclusive as empresas selecionadas, a gente vai mandar um pre-work com perguntas, e aí nessa 1h30 de Zoom com a gente vai fazer uma espécie de mentoria express, ou consultoria express, é 1h30 de consultoria com a nossa experiência, falando sobre a nossa interpretação, sobre a situação que você vai nos apresentar. Essa 1h30, a gente, normalmente, isso poderia até ser um produto, ele não existe, mas o que a gente está oferecendo isso é como algo gratuito para 5 empresas que nós vamos selecionar. Como é que nós vamos selecionar? Com base no que vocês preencherem no formulário, a gente vai entender quais são as empresas que a situação demanda mais da nossa presença, a gente vai também olhar se o tipo de empresa que você tem faz parte do nosso repertório de experiência para que a gente possa contribuir ainda mais. A gente vai selecionar, né? Se tiverem 20 pessoas que se inscreverem, a gente vai selecionar as 5 que são as que fazem mais sentido. E para essas 5 vai ser absolutamente gratuito. É claro que a gente só vai ter que ver as datas certinhos aí, em função de recesso de fim de ano. Talvez isso só aconteça em janeiro. Legal? Então tem aí um link que está agora, provavelmente está aí no chat para vocês preencherem. E independente de você conseguir fazer isso agora, nós vamos enviar esse link prioritariamente para vocês que participaram e assistiram esse webinário, e só depois a gente vai enviar para o restante da base. Legal? Então, essa era a grande novidade que a gente tinha para esse final aí, é algo que a gente nunca fez, e que nós queremos fazer essa experiência para poder agregar ainda mais valor para vocês, que estão sendo tão fiéis aí às nossas transmissões. Legal?
É isso aí, gente. Aí vamos discutir, né? Quem tiver essa oportunidade aí, vai ser um prazer para nós, para a gente discutir esses pontos, né? E entender hoje, na sua organização, ou você, a pessoa, né? Ou quem é o grupo que seria o responsável. Quais são os bloqueios hoje que hoje impedem um projeto desse porte, né? E será que é claro também os benefícios que isso traz? É legal essa discussão aí, a gente vai ter um tempo adequado, é 1h30, é um tempo maior que esse webinário aqui, para discutir essas questões e que são bem legais para começar o ano aí com uma discussão produtiva, né, e interessante aí. Legal. Aproveitando que tem uma pergunta do Bruno Boscolo. O Bruno está dizendo aqui que ele trabalha, ele atua numa distribuidor especializado no mercado pet, e que ele tem uma base de clientes bastante pulverizada, de aproximadamente 5.000 pontos de venda. E ele pergunta se ter uma política única faz sentido, ou se ele deve ter políticas clusterizadas, dado o perfil heterogêneo dos clientes. Tem clínicas veterinárias, tem lojas grandes, lojas pequenas, tem criadores. Excelente pergunta. Legal. Bruno, meu amigo, um abraço a ele aí. Enfim, bom ter você aqui com a gente, cara. E assim, claro, né, pegando até o exemplo dele e que pode servir para muitos aí, existe para cada distribuidor ou cada indústria para os seus clientes tem um go-to-market que a gente fala, né, que são um conjunto de perfis de clientes, canais, regiões e que tem que ser estudadas, clusterizadas, porque cada cliente tem um papel no processo, né? Inclusive, aproveitando esse gancho, muito chegou de comentários enquanto a gente passava aí os convites do evento para clientes que estão entrando no segmento de vendas digitais, por exemplo. Então, cada canal tem um papel. E a remuneração do canal, as políticas comerciais, os descontos de canal que existem aí, eles devem ser considerados trazendo as diferenças, né? O que deveria ser evitado, justamente aqueles exemplos que eu trouxe lá, que põe todo mundo no mesmo ambiente e dá esse desconto sem considerar essas diferenças e o papel do parceiro, né? E por isso que gera conflito de canal. Excelente ponto, né? Até para contribuir, Anderson, eu trabalhei na Coca-Cola, né? Foi o Bruno, Jorge. Foi o Bruno que colocou. Ô, Bruno, foi o Bruno. É que o Anderson acabou de mandar os parabéns para a gente, o Anderson da Fast Color, e eu acabei misturando. Bruno também, grande abraço para o Anderson Milani. Legal. Ô, Bruno, assim, eu trabalhei na Coca-Cola e durante um tempo eu gerenciei um distribuidor da Coca-Cola, que na verdade é um fabricante que também atua como fabricante e distribuidor, né? E assim, um número de pontos de venda gigante, bem pulverizado, e para a robustez que era o negócio da Coca-Cola, fazia sentido ter políticas comerciais que tinham ajustes para tipos de clientes. Por exemplo, mini mercado tinha um tipo de política comercial para comprar produtos da Coca-Cola que era diferente de bares e restaurantes, que, por sua vez, era diferente, por exemplo, de pontos de venda de autosserviço grandes, e que, por sua vez, eram diferentes também de ambulantes. Então, cada negócio tem que se fazer um estudo, qual é o nível de entendimento que você tem sobre o consumidor e a ocasião de consumo em cada uma dessas situações, né? Por exemplo, eu imagino que numa clínica veterinária, a ocasião de consumo do produto é diferente, talvez tenha um quê de conveniência versus grandes lojas que vendem esse produto e que a pessoa se programa. Em função disso, pode ser que você tenha que ter uma política comercial diferente e até uma estratégia de preço na ponta diferente. Eu precisaria conhecer um pouco mais os seus nicho específico e até as marcas que você atua para poder te dar uma resposta mais precisa. Mas sim, faz sentido ter uma tabela. O que a gente costuma ter é uma tabela única, que é uma tabela mãe, ou uma tabela matriz, uma tabela padrão, uma tabela origem, e aí canais diferentes podem ter descontos diferentes em função do que eu falei, de ocasião de consumo, de missão de compras, e até mesmo de perfil e papel daquele canal perante a sua categoria, ou até de papel da categoria no canal, que também tem mudanças em relação a isso. Então, como a gente costuma dizer, né, não é tão complicado fazer essa linha de pensamento, mas exige dedicação, exige esforço, exige você estudar e começar a desenhar essas diferenças, né? É isso aí. Um abraço para o Homero também, que está com a gente aí.
É bom ter você conosco aqui também. Cássio, grande Cassião, quanto tempo, um abração também aí. Enfim, muitas pessoas aí participando com a gente desse último do ano aí, né? O Bruno agradecendo também. Valeu, Brunão. Legal. Bom, gente, chegamos ao final. Opa, o Roger colocou uma... Legal, ele está comentando de uma experiência que ele teve num segmento que é o segmento de cozinha industrial, de alimentação, de fornecimento de alimentação aí. Legal. Através de fornecedores aí diferentes. É por aí mesmo. Cada segmento tem a sua particularidade, mas o conceito, muitas vezes, por trás, ele é um conceito que pode ser replicado em diferentes segmentos. Pegando exemplo, viu, Jorge, só para trazer mais um comentário aqui, a gente já foi 2 vezes já que eu tive essa situação, né, onde a gente tinha dentro de um go-to-market aí, alguns canais que grande parte dos clientes era melhor comprar, por exemplo, de um outro canal do que comprar direto da equipe de vendas da empresa, né? Porque, de alguma forma, chegou num preço lá, numa condição, e aí isso gera um conflito muito grande, né? Uma negociação super difícil, até arrumar tudo. É legal ter essa visão aí de papel de canal, né? E construir tudo isso de uma forma organizada, né? Legal. O Daniel comentou aqui que é o primeiro webinar que ele assiste conosco. Legal. Bem-vindo. E caso você queira assistir todos os que já foram feitos esse ano, todos eles estão no nosso canal do YouTube. Basta entrar no YouTube e pesquisar Doc Consulting e vocês vão encontrar os nossos webinários todos lá. Legal? Pessoal, acho que chegamos ao final. Eu já quero encerrar aqui e dizer que esse ano foi um ano especial para a gente, porque a gente começou a divulgar tudo o que a gente sabe para todos vocês, e foi uma experiência que a gente gostou muito e não vai parar. Então, aguardem muito mais no ano que vem, mas mais do que isso, a gente quer se aproximar de vocês, a gente quer conversar sobre os seus casos específicos, e por isso que a gente está lançando essa oportunidade aí de alguns de vocês, de todos vocês mandarem para a gente o seu formulário e a gente escolher alguns de vocês para ter essa conversa mais profunda, legal? Um grande abraço aí da minha parte, um grande abraço a todos vocês e nos vemos aí nas nossas publicações nas redes sociais e no próximo webinário que deve acontecer aí em janeiro, talvez por volta do dia 15, a gente logo vai comunicar. Obrigado a todos aí, as mensagens que estão chegando, um Feliz Natal, foi um ano complexo, né, enfim, eu desejo que seja um Natal com muito cuidado, que todo mundo se proteja direitinho, para que em 2021 aí, a gente esteja com todo o gás aí, com outras perspectivas também, e com certeza essas dinâmicas aí têm impacto no negócio, tem impacto no resultado, a gente está aqui para sempre tomar um café, conversar, enfim, e outras oportunidades como essa aqui, da gente compartilhar esse conhecimento e ouvir e aprender com vocês também, né, porque a gente aqui, a gente aprende justamente interagindo, né, como a gente está aqui agora, é isso que constrói o conhecimento, né. Legal, um grande abraço, pessoal, até mais. Um abração, pessoal, tchau, tchau.